Então, saudações cordiais, sejam todas, todos e todos muito bem-vindos ao nosso programa, nosso videocast, um cadinho de educação matemática. E hoje a gente conta com a presença dessa incrível professora da Unirio, a Jéssica Liz, que é uma grande parceira, né? De não tão longa data, mas com certeza vai ser de longa data. É uma amiga pessoal minha e da Andréa Tis também. E aí, Jéssica, muito obrigado pela sua participação. De coração, a gente te agradece, a gente sabe que você tem um trabalho lindo. E aí, na verdade, assim, essa primeira pergunta, né, na verdade, esse primeiro pedido a gente pede para que você se apresente, para não ficar aquela coisa tão formal assim, dizer que caminhos você percorreu na educação matemática, como é que você está trabalhando agora, com o que você está trabalhando agora. Certo, tá bom. Bom, primeiro, agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar conversando com você, com a professora Andréa, que daqui a pouco entra aqui. Dizer que concordo, né? A gente se conhece há pouco tempo, mas é como se fosse uma conexão, né? Que a gente sabe que vai durar Sim. por muito tempo. E, bom, me apresentar, eu gosto de me apresentar, como eu trabalho com educação, eu gosto de me apresentar pensando como foi a minha trajetória educativa mesmo, minha trajetória escolar, né? E eu venho de uma família que eu fui a primeira pessoa a concluir a educação básica. Isso é muito impactante, muito assim, marcante, né? Eu só fui me dar conta disso quando já estava no mestrado, assim, né? Que a gente vai começar a escrever mais sobre a gente. E aí eu percebi... Faz o memorial, né? Exatamente. Aí eu percebi que eu já tinha uma consciência, claro, de que eu tinha sido a primeira a entrar na universidade. Mas me dei conta de que tinha sido a primeira também a concluir o ensino médio, né? E aí acho que isso também me motiva, assim, a pensar a educação de uma outra perspectiva, né? De uma perspectiva de quem está de fora, né? Por que essas pessoas estão fora da universidade? E aí acho que é a partir disso que eu começo a pensar também na própria educação matemática, né? E aí quero olhar para a educação matemática que acontece em outros lugares. E por isso que no mestrado e continuo no doutorado também, eu fui olhar para o que acontece na escola de samba, né? Fui olhar para o que acontece nos barracões, para como que esses outros lugares, ou esses lugares que são nossos, né? Que a gente conhece muito bem, mas que não estão na universidade sempre, ou não estão na aula de matemática, como que acontece a vida ali, né? Como que acontece a vida para além da matemática, mas com a matemática. Então acho que essa motivação que eu tenho, assim, para pensar a educação, a partir desse meu lugar de quem presenciou a exclusão, né, de vários modos, e de quem quer discutir isso, né, quer problematizar essa exclusão. E de quem consegue olhar para a matemática na beleza da cultura brasileira, né? Porque muitas das vezes essa cultura, ela já é tão naturalizada, assim, no cotidiano popular, que talvez a gente não consiga enxergar coisas que poderiam ser exploradas através do ensino, né, e que existem nela, e que poderiam dar muito significado, inclusive, para quem vive nesses territórios, né, para quem vive dentro dessas realidades, né. Falou, olha, isso tem matemática, que legal, como é que eu posso fazer educação na matemática? E a partir disso, né. E o que eu acho muito legal nesses nossos videocasts é que a gente passa a conhecer também melhor os nossos pares, né. A gente sabe mais da história dos nossos pares através do videocast, né. Então, muito obrigado novamente por estar aqui. Mas me diz, com o que você está trabalhando? Hoje você é professora da Unirio, do Departamento de Matemática, e você tem as interseções com a gente ali no curso da Pedagogia, né? Comigo e com a Andréa. Mas como é que você está, o que você está trabalhando assim? Porque assim, a gente trouxe aqui por um motivo especial que todo mundo vai gostar. Ah, é? Não sei Também, se eu sei. também. Mas aí conta pra gente o que você está trabalhando agora. Certo, eu acho que tem muito a ver com o que você falou, assim, né? A gente pensar na nossa cultura, o que a gente produz, quais sentidos a gente produz e como que a gente pode produzir sentidos de matemática a partir disso. E aí, nessa perspectiva que a gente criou recentemente, um grupo de pesquisa, eu e o professor Diego Matos, também nosso colega lá da Unirio, da Escola de Matemática, o grupo de pesquisa PEMBA. Chama Pesquisas com Educação Matemática, Brasilidades e Antirracismos. Olha que legal. E Pemba vem daquele giz? Exatamente. Ah, legal. Eu imaginei que fosse. Exatamente. Vem daquele giz que é muito usado em práticas afro-brasileiras, né? Que também remete ao que a gente quer pensar de antirracismos, né? E também tem essa ideia da nossa ferramenta de trabalho, né? Que é o giz. Sim, é o giz. Nossa, assim, é uma síntese do giz que é utilizado, né? Não só na escola, mas também nessas outras tradições, né?
Exatamente. Que são o foco do trabalho de vocês. E como é que é esse trabalho, Jéssica? Assim? Perfeito. E aí, só para eu complementar Claro, o por Pemba, favor. É que eu falo bastante. Não, Você me gente... gosta. Mas voltando, Jéssica, conta pra gente. A Jéssica está falando agora do Pemba. Né? Estava explicando pra gente que o Pemba não é só o giz, que é aquele giz, né, que é utilizado nas tradições de matriz africana, mas também ele remete à ideia do giz da sala de aula, que tem a ver com a nossa profissão e tudo mais. Ficou bom? Ficou bom. E aí esse giz, essa pemba, ele tem uma especificidade que ele é usado para riscar o chão. Sim. E aí a gente quer também trazer essa ideia de chão, né? Que chão é esse que a gente está pisando, quais são os territórios que a gente está pisando, entendendo que a universidade é um território que a gente precisa estar ali, precisa ocupar, a escola também é um território, e as realidades dos estudantes, as nossas realidades também são um território que a gente precisa conhecer, né? E aí, nesse sentido, por exemplo, que a gente tem um projeto de extensão com um professor de matemática que chama Diego Marcelino. Ele, junto com a professora Fernanda de Biologia, criaram um projeto chamado Afroetnomatemática Maré. E a gente, enquanto universidade, entrou em parceria com eles para poder entender que território é esse da maré e como a gente pode pensar o ensino de matemática a partir daquele território. E aí digamos que é uma primeira aproximação com o território da cidade, mas também pensando em como a gente pode, a partir dessa experiência na maré, pensar em outros territórios, né? Como a gente pode incorporar essa experiência, essa vivência, esses saberes do território no ensino de matemática, não só na escola básica, né, que a gente está falando de formação de professoras e professores, mas também na nossa própria prática formativa, né? Nossa, cara, que interessante. Mas me conta assim, você consegue lembrar de alguma atividade, vem alguma coisa em sua mente agora nesse momento? Desse projeto da Maré? Se quiser falar um pouquinho mais pra gente do projeto da Maré, porque a Maré tem muitos projetos, né? Você conhece o Museu da Maré, que também é incrível, né? Não, vocês têm que ir lá, é realmente incrível, a história é maravilhosa, né? E tem muito de matemática ali também, na questão das palafitas, das construções, muita coisa de geometria, né? Sabe, muita coisa de física também, que na verdade não é muito explorada. Mas desculpa, Jéssica, fala pra gente. Não, imagina. Esse projeto, como eu falei, ele começou com pessoas que são do território, né, que conhecem muito melhor do que a gente. E aí a ideia é que possa usar saberes do território dentro das salas de aula da Maré. Esse foi o projeto inicial, né? Então, por exemplo, pensar numa prática que é muito comum, que é do mototáxi. Então, quais são os saberes que aquela pessoa que está dirigindo a moto mobiliza ali naquele território? Tem uma espacialidade, tem uma questão do tempo. Então, como que a gente pode aproveitar, por exemplo, isso para a aula de matemática? E aí, uma outra coisa é resgatar as africanidades da matemática, né? Então, pensar, por exemplo, dentro desse projeto, tem uma iniciativa que é de oferecer oficinas de jogos africanos dentro de escolas, voltadas tanto para o público das crianças mesmo, né, de adolescentes, quanto para as professoras e professores da escola. E a gente tem pensado também em fazer essas oficinas para os licenciandos e licenciandas em matemática. Olha que interessante. Você trabalha a ideia, então, da decolonialidade, né? Isso. Porque, assim, a gente consegue mostrar para aquela criança, né, que é uma criança preta, provavelmente, né? A maioria da população da Maré, assim. É preta. E aí você mostra para ela que, assim, não existe só uma matemática ocidental que muitas das vezes ela é ensinada sem sentido. Existe uma matemática que vem de uma ancestralidade dela e que é muito legal e que tem muito sentido e que pode fazer com que ela também desenvolva outros raciocínios matemáticos a partir daquilo que foi dado pela própria ancestralidade. Então, nesse sentido, é uma valorização desse saber ancestral dela. E talvez ela se sinta mais pertencente ao mundo a partir disso que está sendo ensinado, né? Exatamente. É uma questão também de trabalhar a autoestima, né, dos estudantes, assim, porque é muito comum o discurso de que matemática é muito difícil, matemática não é para mim. Então, perceber que sim, existe uma ancestralidade, existe uma matemática dentro das práticas que você faz, que as pessoas da sua família fazem. E aí, como que a gente pode, então, a partir dessa autoestima mesmo, né, potencializar a aprendizagem? Tem, inclusive, um projeto muito bacana, que é das tranças, do trançado dos cabelos africanos, né? Tem um projeto muito bacana que a gente pode até pensar em aplicar e desenvolver.
Tem a professora Luane Bento. Da Luane. Que ela trabalha, né? Acho que desde o mestrado, ela fez mestrado no Cefet, inclusive, em relações étnico-raciais. Eu acho que eu sei quem é. Acho que eu já assisti uma fala dela, legal. Bem legal também. E como é que é para você, assim, enquanto professora universitária, trabalhar essas questões com os teus licenciandos? Como é que eles olham para isso? Eles têm uma sensibilidade hoje em dia, uma empatia maior? Porque eu, por exemplo, eu vim de uma outra geração, né? Então, assim, existia uma sisudez, existia uma coisa assim muito rígida com o professor de matemática, quando na verdade, assim, talvez acho que no meu tempo já tivesse até uma sensibilidade um pouquinho maior, né? Porque a gente já tinha essa discussão, né? Nossa, assim, mas eu não entendi para que isso serve, mas eu tive que aprender, tá? E agora, como é que eu vou ensinar fazendo com que isso tenha sentido, né? Mas, assim, como é que é a receptividade dos teus alunos hoje em dia? Eles já conseguem olhar para isso, sabendo que isso faz parte de um novo processo de ensino, dessa valorização da cultura, dessa empatia, desse processo de antirracismo, de decolonialidade? Como é que você vê, como é que você enxerga os teus alunos pensando a partir disso, quando você tem esse diálogo com eles? Eu acho que tem dois caminhos, assim. Muitas vezes essa conversa é difícil. Então, até, vocês conhecem a professora Aline, né? Sim. Na semana passada, a gente juntou as nossas turmas para falar... Aline, um abraço. Um abraço para Aline. A gente juntou as nossas turmas de estágio para falar sobre 3 leis que estão na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Uma é a 10.639, de 2003, que fala da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Eu e a Aline, nós juntamos as nossas turmas para falar dessa... Então, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Vamos ficar em silêncio 3 minutos, 3 segundinhos. 3 tempos, para ele poder cortar. Ok. E aí, na semana passada, eu e a Aline juntamos as nossas turmas de estágio para falar sobre 3 leis que estão na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Uma é a Lei 10.639, de 2003, que fala da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira no currículo. A outra é a 11.645, de 2008, que vai ampliar essa para falar também da perspectiva indígena. E a outra é uma lei bem nova, que é a 14.986, de 2024, que vai tornar obrigatório também inserir perspectivas femininas no currículo. Bom, e aí juntamos as nossas 3 turmas para falar... Olha que legal, né? Falar da representatividade, né? O Agnaldo falou sobre representatividade semana que vem. Essa última lei ainda não estava no meu radar. Olha que interessante. O Agnaldo está falando sobre representatividade. Vou passar a incluir nas minhas aulas. Legal. E aí institui também no calendário escolar a semana... Agora não vou lembrar o nome certinho, mas a Semana das Mulheres na Ciência, alguma coisa nesse sentido. Pra falar a gente está até com várias bolsas da CAPES e da FAPERJ, né? Com incentivo a mulheres na ciência. Isso, exatamente. E aí juntamos as nossas turmas e aí o primeiro exercício foi a gente pedir que eles listassem pessoas que são referência. E aí só que eram 3 listas diferentes. Primeiro era mulheres que são referência, pessoas negras que são referência e pessoas indígenas que são referência. E aí era curioso porque, assim, mulheres que são referência, minha mãe, minha namorada, né, minha irmã, era sempre nessa campo do cuidado, assim, né? Pessoas negras, o professor de natação de não sei quem. Era uma coisa meio assim. E aí depois pedimos que listassem essas mesmas 3 listas, só que eram referência em matemática. E aí, por exemplo, a lista de pessoas indígenas em matemática, ninguém conseguiu falar nenhum nome. Caramba. A de pessoas negras conseguiram e a de mulheres acho que também conseguiram completar, assim, que a gente pedia 5 nomes, né? 5 em cada. 5 em cada. E aí... Nossa, que atividade bacana, né? Muito, né? Vamos se incorporar também. Por favor. Foi. A gente cola da Jéssica depois, a gente troca. Foi desafiador, assim. Imagina. Tinham só 8 estudantes na sala. E não podia olhar no Google, não podia fazer pesquisa. Não podia. Olha que legal. E aí, a partir disso, a gente apresentou as leis, só que a discussão, ela foi difícil. Tensa. Foi bem tensa, assim, porque tinha uma resistência muito grande, sabe? Como é que era essa resistência, Jéssica? Era uma resistência, primeiro que vem a resistência no sentido do conteúdo. Assim, como que eu vou ensinar matemática se eu tenho que me preocupar para falar disso, por exemplo, né? Ou então, não me sinto preparado para falar disso. Mas eu gosto de pensar, assim, que eu também me sinto preparado para falar, sei lá, de equação de segundo grau, sabe? A gente vai chegar na hora, a gente sabe,
A gente tem a base. Na hora a gente vai ter que desenvolver uma estratégia para aquela turma, para aquele contexto. E por que a gente não pode falar isso, ter essa atitude de estudar e de preparar para outros assuntos, né? Eu gosto muito de um texto que marcou muito a minha formação continuada, que é o texto do Rômulo Lins, que fala do Jardim do Matemático. É um texto que a gente pode até depois colocar na legenda, indicando o link, porque assim, é a visão de como os professores de matemática criam ao redor deles uma espécie de jardim impenetrável, onde o professor fica ali no pódio como o único possuidor do conhecimento que vai ser repassado. Então é um texto muito bom, envolve psicologia também, muito bom. Nesse sentido, eu gosto muito de um texto do Foucault que fala sobre discursos de liberdade. Eu acho ele muito interessante também. Ele diz assim, que comumente os professores de matemática eles dizem que existem diversos caminhos para se fazer matemática. Assim, é um discurso. Mas que efetivamente, quando alguém vai apresentar algum caminho diferente, ele senta com a pessoa e tenta dizer que o caminho dele é mais curto ou melhor. Então é um discurso de liberdade, quando na verdade sim, você reproduzir exatamente o que eu quero, você vai chegar à perfeição ali, né, do algoritmo. Então siga esse caminho. Tanto que a gente tem, na verdade, essas questões com matemática que são muito complicadas. A gente tinha o ensino de aritmética até a década de 40 e 50, né? Em alguma hora isso começou a ser subtraído, a álgebra começou a se tornar mais formal por conta lá do movimento da matemática moderna. Então, assim, essa capacidade de pensamento, né, que você pode fazer através de uma aritmética, ela foi rejeitada. Tanto que eu e a Andréia, a gente deu aula numa escola de ensino fundamental e médio. Eu tinha um estudante que ele em determinado ano estava comigo, óbvio que a gente não vai falar o nome de colega, né? A Andréia sabe quem é. Nem da escola. Nem da escola. Vai que alguém consegue identificar. Né? Só de escrever que era uma escola privada da Zona Sul, com várias questões, preconceitos. Não, mas esse menino, inclusive, essa história... Não tinha um professor negro, nem uma professora negra. Mas aposto que tinha pessoas negras limpando a escola. Com certeza. A equipe de limpeza era... Eu acho que eu era diferente, porque eu tenho esse mix de oriental com português, então, mas eu era de matemática, então era aceito, né? Então, e aí esse menino, eu lembro que eu dava aula, passava os probleminhas pra turma, né? Enfim. E ele vinha com a resposta, eu falava assim, gente, esse garoto tá olhando no final do livro, não é possível. Até que um dia eu falei assim, Zé, senta aqui do meu lado, faz aqui comigo. E ele fez. Tudo por aritmética. Tudo. O raciocínio do garoto era excelente. E aí, em algum momento eu falei pra ele, olha, eu entendo, mas você vai ter que começar a botar um xizinho aí, porque o professor que vem não vai deixar, você tem que aprender a formalizar. E aí foi um trabalho de formiguinha. Só que esse menino era tão bom, você sabe quem é, depois eu te falo o nome completo dele, que eu descobri que ele era portador de altas habilidades. E aí eu cheguei pra coordenação e falei, olha, esse garoto ele é portador de altas habilidades e tal. Acabou que ele foi pro tal do Instituto Wharton depois. A escola não gostou porque o garoto saiu da escola, porque eu falei. Hoje ele tá na UFRJ terminando engenharia, assim, um menino excelente. Mas é muito isso, o professor de matemática tem essa visão ainda, voltando, né, o que a gente estava falando, a gente parou aqui para brincar um pouco, mas assim, o professor de matemática ele ainda tem essa resistência e talvez isso seja uma carência de algo que deveria ter sido trabalhado na graduação. Porque a gente não pode botar a culpa do professor em tudo, né? Mas chega numa hora que ele está atuando, se ele não teve essa formação na graduação, chega em sala de aula e ele está trabalhando, tem não sei quantas turmas, não sei quantos tempos semanais, ele não vai ter tempo para poder olhar para essas outras questões que são questões humanas, que estão abarcando aquilo que a gente vive dentro de uma sala de aula, né? Eu lembro que assim, a minha experiência quando eu comecei no ensino superior foi na Federal do Rio Grande do Sul, que eu dava aula lá no curso de licenciatura em Educação do Campo, e a gente tinha que fazer visitas às escolas, né? E eu frequentava uma escola em Torres que tinha uma comunidade quilombola perto. Nossa, sim. E era muito difícil sensibilizar aqueles professores de matemática para tentar entender a matemática que era praticada na tribo e conversar
com ele sobre a necessidade de tentar adaptar, de tentar trazer o roteiro para o menino, que eles falavam, não, mas ele está na terra do branco, então ele falava, gente, essa terra é de todo mundo. Assim. Foi bem difícil, né? Mas assim, foi desafiador, digamos assim. A gente conseguiu algumas evoluções, mas talvez se esse professor, né, que estava naquela escola já atuando, tivesse tido essa orientação na graduação, como você está tentando fazer com os seus, talvez ele tivesse um olhar um pouco diferenciado e não só tentado cumprir com uma carga horária, colocar ali o que ele precisava colocar no diário de classe, né? Lançar o conteúdo, porque a gente também é cobrado disso, né? Claro, não dá para culpabilizar, né, o professor, assim, tem toda uma estrutura que faz com que a gente precisa vencer o conteúdo, né, também essa palavra já é horrível, né? Horrível, né? O conteúdo, se você vence, é porque tem uma disputa, né? E a gente não precisa guerrar numa educação. Educação é um campo onde a gente favorece o desenvolvimento humano, né? Então, para que você vai guerrear com isso, sabe? É tentar buscar meios para que todo mundo possa se divertir, se tornar interessante, para que a pessoa tenha vontade de prosseguir com estudos posteriores também, se for o caso, né? Isso. E entender também a aplicabilidade daquilo, né? Porque acho que tem duas coisas também que a gente pode pensar, né? A gente sabe que a matemática ela tem um poder, né? E aí tem uma questão, quando a gente fala de etnomatemáticas, que a Andrea vai entender, que a gente pode pensar em dois caminhos. A Andrea assim, sabe tudo de etnomatemática, né? Sabe sim. Escondendo o jogo. Sim, deixa ela. Está escondendo o jogo, mas sabe tudo. Que é assim, primeiro que a gente sabe que a matemática ela tem um poder, né? Até quando você comentou da sua experiência na escola, você disse que como eu era da matemática, ninguém mexia comigo. Porque a matemática ela traz essa autoridade, né? E aí, até pensando lá no trabalho da Maré, quando a gente resgata ações do território e fala que é matemática, a gente está dando um poder para aquilo, uma legitimidade, né? A matemática ela tem essa autoridade de dizer que aquilo ali é conhecimento válido. Mas, por outro lado, quem disse que aquilo é matemática? Que poder é esse que a gente tem de apontar a prática de outra pessoa, de outro grupo e dizer que aquilo ali é matemática? Porque a matemática a gente consegue ver porque a gente foi criado, foi formado nessa perspectiva, né? A gente vê o mundo a partir de uma lente matemática. Então a gente está, de alguma forma, nomeando também uma outra prática que pode ser que aquele grupo, aquela pessoa nem entenda como matemática. Pode ser simplesmente uma prática, pode ser um modo de vida, né? Então, acho que tem esses dois caminhos, assim, né? Tem sempre uma questão filosófica aí de chamar as estratégias de observar padrão, estimar, calcular, medir, de matemática. Né? Tem a filosofia da matemática explica isso. A partir do momento em que a matemática, essa palavra foi cunhada no Ocidente, né? Uma palavra eurocêntrica. E aí é por isso que a etnomatemática entra exatamente para preencher essa lacuna, mostrando que, sim, existem técnicas, saberes de grupos específicos que é chamado de matemática pelos ocidentais, por quem ganhou no processo de ocupação das Américas e da África e dos outros continentes que estão sob a égide da Europa. Mas etnomatemática, eu acho que é um termo que abrange melhor essas práticas, esses saberes. Exatamente. Inclusive os matemáticos, né? Inclusive os saberes matemáticos mesmo. A matemática é uma das etnomatemáticas possíveis, né? Então, eu acho que é bem legal a gente ter noção dessa expressão etnomatemática e poder trazer isso para a formação de professores, porque realmente amplia a visão de que a matemática não é única, não é universal, né? E eu acho bem legal. E de que a matemática acontece, né? Ela acontece nos territórios, acontece nos corpos, acontece nas relações das pessoas nos diferentes lugares, né? Com o mundo em que vivem, né? Onde elas estão inseridas. E por isso que é tão diversa. Por isso que vai mudando tanto. Por isso que não pode ser única. Entendo. Tá. Então, assim, Jéssica, a gente está quase chegando aqui no finalzinho do nosso videocast, mas aí eu queria que você falasse assim, que você desse um recado para eventualmente quem estiver interessado no Pemba, ou comentar algo adicional que talvez você gostaria de frisar sobre a atuação mesmo do projeto, né?
Eu acho que eu vou responder, tentando terminar de responder a pergunta Tá anterior. bom. Porque eu falei que tinha resistência. A gente atravessou. E a gente fala mas pra é caramba, porque, né? Porque vai entrando por outros caminhos. Né? É. Tem uma parte da resistência do conteúdo, tem também uma parte de resistência que é do racismo mesmo, é da misoginia. A gente sabe que vão existir esse tipo de comentários na sala de aula, a gente tem que tentar lidar com isso e cortar mesmo, né? E mostrar, olha, isso aqui não tá legal, vamos aprender de outra forma. Mas, por outro lado, tem uma abertura também muito grande, uma sensibilidade muito grande, porque os nossos estudantes, eles são pessoas que ocupam territórios, que têm as suas realidades, e eu acho que eles se veem muito naquilo também, né? Então, eu acho que é uma maneira também, de novo, né? A questão da autoestima, do pertencimento, da identificação com aquilo que está sendo proposto, e aí a gente vai se agrupando, se fortalecendo, né? E aí o Pemba, né, que é o nosso grupo de pesquisa, André também é do nosso grupo. Né? Convidada. É muito chique, hein? Ela é muito chique. Ela é. Também é do nosso grupo. E aí eu acho que é um espaço de acolhimento. Mesmo, Aprendizagem né? também. De aprendizagem. Uhum. Da gente pensar o que é nosso, né? O que a gente pode construir a partir das nossas experiências, das nossas vivências. Mas a gente se reúne na Unirio, no campus URCA, no CCET, que é o Centro de Ciências, Exatas e Tecnologia, às terças-feiras, às 16 horas. A gente tentou criar um horário fixo, porque caso as pessoas queiram fazer parte do grupo, podem minimamente tentar se organizar para ter aquele espaço ali reservado, né? Entendi. Além disso, tem o de quinta-feira. Isso, que aí tem o PET, a gente também conseguiu criar um PET, né, um programa de educação tutorial, que a gente chama de PET Matemáticas, né? Porque geralmente o PET ele leva o nome da disciplina, né? Da componente curricular. Aí a gente chama de PET Matemáticas. A Andréia também é coordenadora do PET, junto comigo, com o professor Diego. Legal. E a gente tem estudantes tanto da matemática quanto da pedagogia. E tem bolsistas. E hoje a gente vai visitar um museu. Nós vamos ao MAR, Museu de Arte do Rio, acho que tem uma exposição lá muito legal que vai ajudar a gente, que fala sobre os povos Bantu-Congo, para pensar também na herança, né, africana, afro-brasileira, e como a gente consegue pensar a educação matemática a partir disso. Legal.